Olá, segundo ano! Vamos para a apostila de Geografia, página 273. Hoje é sexta-feira, dia 20/11. Ações pela natureza em nosso dia a dia. Em nossos estudos, foi possível perceber como os elementos da natureza são importantes em muitas de nossas atividades. No entanto, muitas vezes desperdiçamos esses recursos em nosso dia a dia. Isso exige uma exploração cada vez maior dos recursos da natureza. Vamos pensar em algumas maneiras de evitar ou reduzir essa exploração? Então vamos lá. Economizar a água. Ao utilizar a água e energia em nosso dia a dia, podemos evitar o desperdício. Por exemplo, não deixando torneiras abertas ao escovar os dentes e tomar banho mais rápidos. As luzes dos cômodos podem ser apagadas quando ninguém estiver neles. Também devemos colocar os lixos nos locais adequados. Após consumir diferentes produtos, é importante descartar nos locais adequados o lixo que geramos, de preferência separando para reciclagem. Se possível, optar pela compra de produtos que utilizem menos embalagem, ou seja, recicláveis. O lixo jogado em locais inadequados podem se acumular em bueiros e ocasionar alagamentos nas ruas das cidades. Reciclagem é o processo pelo qual alguns materiais, como papel, plástico, vidro e metal, podem ser utilizados na fabricação de novos produtos. Aqui nós temos uma imagem de lixo descartado em lugar inapropriado em uma rua na Grécia. Pense algumas maneiras individuais e coletivas que podem ser adotadas na escola para cuidar da natureza. Se estivéssemos na sala de aula, iríamos anotar na lousa. Existem algumas diferentes atitudes que você e os colegas podem tomar para economizar água ou energia na escola. Também podem observar se o lixo está sendo descartado de maneira correta ou se essa coleta pode melhorar. O ano que vem estaremos juntinhos na escola e iremos observar alguns desses itens. A prática da civicultura. Vamos ver um pouquinho sobre isso? A madeira é muito utilizada na fabricação de diferentes produtos. Como essa exploração ocorre em áreas de vegetação nativa, ela tem sido uma das principais causas de desmatamento. Uma maneira de explorar recursos da natureza sem causar danos extremos é a prática da silvicultura. Essa prática consiste no plantio de espécies silvestres, que podem ser exploradas e replantadas. Desse modo, as áreas de vegetação nativa são preservadas ou exploradas com menor intensidade. Então, nós temos uma imagem daqui do plantio de pinos, eucaliptos e palmeiras para a extração de palmito. É um exemplo de silvicultura. No lugar onde você vive, pratica-se a silvicultura? Qual espécie vegetal é cultivada? Converse com os colegas. Então, nós temos aqui na nossa região bastante plantação de cana. Só que nós não temos essa introdução de espécies silvestres nas plantações de cana. Então, nós não temos, no lugar onde vivemos, esse tipo de prática. Povos tradicionais e o respeito à natureza. Embora a natureza seja tão importante para a vida das pessoas, ela vem sofrendo ações que estão esgotando seus recursos rapidamente. O desrespeito à natureza está ligado ao desperdício de recursos naturais e ao descaso com sua conservação. Além disso, o consumo exagerado das pessoas contribui para uma exploração cada vez mais intensa da natureza. Por outro lado, para alguns povos tradicionais, a natureza é considerada sagrada. Alguns povos indígenas, por exemplo, têm uma relação especial com o meio natural.
prevalecendo o respeito e a harmonia. Desse modo, eles retiram da natureza apenas o que necessitam, sem prejudicá-la. Muitos indígenas compreendem a importância da natureza, da qual dependem para sobreviver. A madeira é cortada somente quando necessária para construir casas e canoas. As áreas cultivadas geralmente são pequenas roças de mandioca e outros alimentos. E assim como a coleta de frutos e raízes, a caça e a pesca também são feitas apenas em quantidade suficiente para alimentar a aldeia. Nesta fotografia podemos observar a indígena da etnia Kalapalo colhendo pimentas em uma pequena roça. A relação respeitosa com a natureza também está presente no modo de vida dos povos ribeirinhos. Em geral, esses grupos praticam atividades extrativistas que atendem às necessidades das famílias, conservando a natureza e assegurando a reprodução das espécies. Para os ribeirinhos, explorar os recursos naturais de maneira responsável é garantir a existência e a manutenção de suas comunidades. Então, nós temos aqui a população ribeirinha que vive nas proximidades dos rios e sobrevive principalmente do extrativismo animal e vegetal. Lembra, segundo ano, extrativismo é o que é retirado da natureza, extrair. Seus alimentos são obtidos por meio da pesca, da caça, da coleta de frutos e sementes e também de pequenas plantações. Nesta fotografia podemos observar uma criança ribeirinha participando da soltura de tartarugas, do projeto Quelônios da Amazônia, em Rodrigues Alves, no Acre. Essas e outras ações são importantes para os povos ribeirinhos, pois contribuem para a conservação e uso sustentável das espécies animais. Vamos responder oralmente? Como é a relação dos povos indígenas e ribeirinhos com a natureza e como eles utilizam os recursos naturais? Esses povos têm muito respeito, com a natureza e eles só retiram da natureza aquilo que eles vão consumir, sem desperdício. Os povos indígenas e ribeirinhos são exemplos de respeito à natureza. Como podemos alterar alguns de nossos hábitos para preservar os recursos da natureza? Então, como que nós podemos preservar os nossos recursos naturais? Economizando água, consumindo menos coisas, né? Estamos consumindo muito, devemos diminuir um pouco. Página 278, atividades. Encontre no quadro a seguir as palavras que completam as frases: respeitar, abrir, lixo, economizar. Devemos água e energia nas atividades do nosso dia a dia. Economizar. Ao escovar os dentes, devemos a torneira apenas no momento de usar a água. Abrir. Não devemos jogar o lixo em locais inadequados. É muito importante respeitar a natureza. Pinte as frases que representam o modo de vida dos povos tradicionais indígenas e ribeirinhos e sua relação com a natureza. Retiram da natureza apenas o que necessitam? Sim. Seus alimentos vêm da natureza? Sim. Vivem perto dos rios? Sim. Os povos ribeirinhos. Vivem longe da natureza? Não. Escolha uma das frases que você pintou
e faça no espaço a seguir um desenho sobre ela. Então, aqui vocês vão desenhar sobre algum desses itens dessas frases, ok?